Povo de Deus, a paz do Senhor, Thales Vilas aqui, seja muito bem-vindo ao curso gratuito do Zero à Pregação Completa em 7 dias. E chegamos à aula de número 3. E nessa aula aqui, você vai aprender a interpretar o texto base que você escolheu e que você definiu baseado na última aula. Falando em última aula, você assistiu a aula de número 2. Essa daqui é a aula de número 3. Então, caso você tenha caído aqui de paraquedas ou o YouTube tenha feito esse vídeo aí pular diante de você na tela do seu celular, no seu computador, eu aconselho que você volte lá da primeira aula, tá? Vai lá, assiste a primeira aula, depois assiste a segunda e depois você vem para essa daqui. Porque essa série de 7 vídeos, este curso, ele é feito de aulas que são interligadas, não são aulas independentes, tá? Uma aula está linkada à outra. Essa aula, por exemplo, está linkada à aula anterior. Então é importantíssimo que você siga realmente este curso na sua proposta da aula 1, do primeiro dia ao 7º dia, certo? Então, a aula de número 2 vai aparecer em algum lugar aqui acima e eu vou deixar aqui na descrição também o link da primeira aula e da segunda aula, tá? Então, se você não assistiu nenhuma aula ainda, vai para a aula 1 e se você assistiu a aula 1, mas não assistiu a aula 2, volta lá na aula 2, depois você vem para cá, certo? E aí, quem tá aqui comigo desde o primeiro dia? Eu quero saber, eu quero conhecer você. Escreve aqui para mim nos comentários, Thales, eu tô aqui desde o primeiro dia, desde a primeira aula. Coloca nos comentários aqui, porque eu quero ver quem é que tá permanecendo. Eu acho que o lema aqui deste curso do Zero à Pregação Completa em 7 dias é o que o anjo falou para Daniel, tu porém vai até o fim. E é o que eu falo para você, tu porém vai até o fim, tá? Mas a gente sabe, isso acontece em todo lugar, com qualquer empreendimento, que não são todos aqueles que começam que vão até o fim. Eu tenho certeza que no primeiro vídeo deu um boom de gente assistindo. Nossa, um curso grátis do Thales, eu vou assistir e eu vou até o fim e tamo junto. Na segunda aula já caiu o público. Nem todos os que estavam na primeira assistiram a segunda. E eu tenho certeza que nem todos que estão aqui nessa terceira... nem todos que assistiram ontem estarão aqui nessa terceira aula. Mas eu tô aqui, me importando com você que tá aqui. Porque você é o comprometido, é a comprometida. Então já vai aqui nos comentários e coloca aí, Thales, eu tô aqui desde a primeira aula. Eu quero conhecer você e quero saber como é que tá a sua consistência, certo? Eu quero que você vá até o fim e aprenda realmente a montar um sermão aqui completo e venha dar o pontapé inicial no seu ministério e na sua chamada. Não esqueça, deixa seu gostei aí para você me mostrar que esse trabalho tá fazendo a diferença na sua vida, certo? Para você mostrar para mim, Thales, eu tô gostando desse tipo de trabalho e eu quero mais trabalhos aqui no canal como esse. E também se inscreva nesse canal, caso você não seja um inscrito. E óbvio, compartilha. Se este conteúdo, se este curso gratuito está abençoando você, eu não tenho dúvidas que vai abençoar mais pessoas também. Então chama seus irmãos em Cristo, familiares, amigos, chama para fazer este curso junto com você e para vocês aprenderem a pregar juntos, trocarem experiências. Isso vai ser bem legal, tá? Então vamos lá, nós vamos aqui falar nesta terceira aula, neste terceiro dia, certo? Esse aqui é o terceiro dia, onde a gente começou do absoluto zero e vamos caminhar até um sermão completo. E neste terceiro dia, tendo o texto definido, você agora precisa interpretá-lo. E eu me lembrei aqui, tá? Deixa eu comentar algo aqui, que isso aqui não pode passar desapercebido. Eu reparei que no vídeo de ontem, que no vídeo anterior, na aula de número 2, uma tarefa que eu pedi para você que me assiste foi a seguinte, para você deixar nos comentários o texto bíblico que você definiu, que você escolheu para a sua primeira pregação, para a pregação que você vai montar aqui junto comigo, tá? Eu te falei o texto que eu escolhi, 1 Pedro capítulo
3, versículo 12, e eu falei assim, olha, deixa o texto que você escolheu. E eu vou ser sincero, de todos os comentários que eu vi, quando eu olhei o vídeo 2, de todos os comentários que tinha, apenas 3 colocaram o texto base que haviam escolhido, tá? Então, para essas 3, ó, parabéns. Agora, para os outros que não colocaram, por que você não colocou? Não entendeu a aula? Ficou alguma dificuldade? Não definiu o texto bíblico? Se você já definiu o texto bíblico, que vai ser a base da sua primeira pregação, eu vou te dar mais uma chance. Vai aqui nos comentários e coloca, Thales, o texto que eu vou usar como base da minha pregação é tal. Um exemplo, é Mateus capítulo 4, versículo 1. Só dando um exemplo para você. Coloca aqui nos comentários, tá? Deixa para mim, para eu saber qual texto base você vai usar para sua pregação, porque você precisa definir esse texto base para dar sequência no restante aqui do curso e no restante da aula. Certo? Então essa aula aqui vai abençoar muito, claro, todos vocês, mas sobretudo aqueles que já definiram o seu texto base. Certo? Então, tendo feito essas considerações aqui iniciais, eu quero agora ir com você aqui para a tela do meu computador, onde nós vamos começar aqui na prática a aula e aprender a interpretar um texto bíblico. Bora comigo então! Bem, já estamos aqui então na tela do meu computador e eu já coloquei aqui o título e o tema desta aula de hoje, interpretando o texto base, certo? Essa aula aqui vai fazer muita diferença para você, assim como eu tenho certeza que a aula anterior também fez, porque essa aula aqui, podemos dizer, está entre as maiores dificuldades de pregadores iniciantes, que é fazer ali a correta interpretação do texto base. Muitos até escolhem o texto que vai pregar, mas na hora de interpretar e de extrair as lições desse texto, sentem muita dificuldade. Mas aqui você vai aprender, fica tranquilo, o passo a passo para você dominar essa etapa aqui. Então, preste atenção nessa aula, pegue o seu caderno e o seu bloco de anotações, porque eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa nessa aula de hoje. Certo? Vamos lá então? Primeira coisa que eu quero colocar aqui para você na tela é o texto que eu escolhi. Como eu disse a você, eu vou usar um texto aqui como base para te ensinar como faz o passo a passo para preparar uma pregação, tá? E o texto que eu escolhi foi 1 Pedro 3,12. Se você não conhece, nunca leu ele na Bíblia, esse texto diz o seguinte: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Tá? 1 Pedro capítulo 3, versículo 12. Esse é o texto que eu escolhi. E agora eu quero te passar aqui algumas coisas bem bacanas para você aprender sobre esta etapa do preparo da pregação. Uma primeira coisa que eu quero destacar para você aqui é que esse é o próximo passo lógico na preparação do sermão. Qual passo, Thales? Esse aqui, ó, interpretar o texto base. Até aqui a gente já viu o quê? Nós já vimos sobre a oração como primeiro passo após o convite. Nós já vimos sobre a escolha do texto, você determinar o texto que você vai usar como base da sua pregação e a importância de ter um texto bíblico. Escolher o texto, agora o próximo passo lógico é interpretá-lo e extrair dele as suas lições. Certo? Então pular essa etapa aqui é extremamente prejudicial para a sua pregação. E existem, tá? Existem pregadores que eles pulam essa etapa. Eles não querem fazer este esforço intelectual de entender o texto, de extrair as lições do texto. E isso vai prejudicar a pregação de quem pula essa etapa aqui essencial. A pregação é como se fosse uma escada que você deve subir por degraus até o sermão completo. Podemos dizer que este curso aqui é um curso feito de 7 degraus.
podemos dizer assim. A gente está subindo a cada dia um degrau até o último, que é o sermão completo para você. Então, o próximo degrau nessa escada é a interpretação do sermão, certo? Essa é a primeira consideração. Uma segunda consideração inicial aqui é que é impossível pregar um texto que não se entendeu. É óbvio. É impossível você pregar um texto que você não compreendeu e não entendeu. Afinal de contas, como que você, pregador, pregadora, vai passar para os ouvintes a mensagem, aquilo que o texto quer dizer, se você próprio não compreendeu a mensagem do texto? Na verdade, tem sim como pregar um texto que você não entendeu. Na verdade, muitos pregadores fazem isso aí afora. Eles pegam um texto, leem um texto bíblico, mas não pregam naquele texto. Será que você já presenciou isso? O pregador que lê um texto, sai do texto e nunca mais volta para o texto. Quando ele está lendo o texto, você até pensa assim, meu Deus, isso já aconteceu muitas vezes comigo. De eu estar presenciando pregações assim. Do pregador ler o texto e eu falar, meu Deus, essa pregação, olha, eu não tenho dúvidas de que Deus vai falar no meu coração e no coração da igreja. Aí o pregador acaba de ler o texto, fecha a Bíblia e começa a pregar outra coisa. Leu sobre Moisés e prega sobre Davi. Lê sobre Paulo e prega sobre Neemias. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, nesse caso, tem como pregar um texto que você não entendeu. Eu apenas usei como um pretexto para outra pregação. Agora, se você quer usar o texto como base da sua mensagem, você precisa entender aquilo que você vai pregar, tá? Se você, como pregador, não entender, quem dirá os seus ouvintes? Certo? E olha só que interessante a terceira consideração. Essa etapa da interpretação exige do pregador, na verdade, exigirá do pregador, no caso aqui, você e eu, exigirá de nós esforço e dedicação, tá? Essa etapa da interpretação exigirá do pregador, você e eu, esforço e dedicação. Vou até colocar em sublinhado, porque isso aqui precisa ser destacado. Quando você e eu formos pregar a palavra de Deus e tivermos que entrar nessa parte, nesse próximo passo lógico da mensagem, que é interpretar o texto base, isso vai exigir de nós esforço, tá? Interpretar a Bíblia não é uma tarefa miojo, não é miojo, 3 minutos tá pronto. Não é isso, não é um pastel, jogou no óleo, tirou, tá frito. Não é assim. Exige tempo, dedicação, labor, suor, oração, pedindo graça ao Senhor para entender um texto. Então você deve estar preparado para isso. Então pregadores preguiçosos intelectualmente vão realmente pular essa parte aqui. Vão pular. Porque preguiçosos intelectuais não gostam de se esforçar intelectualmente, de entender o raciocínio do autor, de entender o texto, de entender o que o autor quis dizer, de buscar ali as informações necessárias. Preguiçosos intelectuais não gostam disso. Eles preferem... Cadê? Eu não tirei. Eles preferem passar horas no Instagram, eles preferem passar horas no Facebook, eles preferem passar horas assistindo videozinhos engraçados no YouTube ou maratonando uma série da Netflix, ao invés de se trancarem no quarto, no escritório e, com a ajuda do Senhor, interpretarem o texto que vão pregar e extrair ricas lições dele. Então fica sabendo disso, tá? Eu não estou te passando uma tarefa fácil, não. Eu estou te passando uma tarefa que vai exigir de você tempo, tá? Tempo. Muitas vezes você vai perder uma tarde de lazer, ok? Uma tarde de sono. Você vai perder momentos com a sua família para poder se dedicar a preparar um sermão, a parte da interpretação. Estou sendo sincero para você.
vai exigir de você esforço e dedicação. Isso aqui é que hoje as pessoas não querem. Elas querem sermões prontos, elas querem tudo mastigadinho, elas querem tudo ali fácil, só pegar o esboço e pregar. Não é assim, não é assim a vida do pregador. Deus vai te dar o texto e muitas vezes não vai te dar a mensagem. Você vai ter que interpretar, tirar a mensagem dali. Tá dando para você entender? Então eu precisava fazer aqui essas considerações iniciais. Agora, antes de eu passar com você aqui para a parte prática, que eu sei que é a parte que você está esperando, que é a parte das regras da hermenêutica, as regras de interpretação bíblica, eu preciso falar com você aqui sobre o seguinte, sobre atitudes corretas ao interpretar a Bíblia, tá? Eu preciso passar isso daqui para você. Porque mais importante do que interpretar a Bíblia é a atitude do seu coração, é a motivação com a qual você está fazendo aquilo. Então eu quero destacar para você aqui as atitudes corretas do intérprete. No caso, as atitudes corretas que Deus quer ver no seu coração quando você se debruçar para interpretar a sua palavra. Então, preste bem atenção, tá? Uma primeira atitude que eu quero destacar para você aqui é a seguinte: humildade. Para você interpretar a Bíblia, você precisa ser alguém humilde, com um coração ensinável. Não adianta querer vir para a Bíblia com pressupostos, com uma mente fechada. Não adianta querer vir para a Bíblia, aprender o que ela tem a dizer, achando que se sabe mais do que ela. Tem que ser humilde, tem que vir como um copo vazio. Um copo vazio você consegue encher, um copo cheio você não consegue encher. Então tenha humildade na hora de interpretar a palavra de Deus e saiba que muitas vezes a palavra de Deus vai confrontar você. A palavra de Deus vai corrigir pensamentos que você tinha, ideias, compreensões doutrinárias que você tinha, mas estavam erradas. E a palavra vai te corrigir no seu processo interpretativo. E você precisa ter humildade para dizer: eu estava errado. Graças a Deus a palavra de Deus me corrigiu. Certo? Então você precisa ter humildade para poder extrair do texto bíblico os seus ensinamentos. Os humildes acessam os maiores segredos da Bíblia. Agora os soberbos não. Para os soberbos a Bíblia está fechada. Está fechada, não tem nada a ensinar. Agora, para os humildes, ela é uma fonte de sabedoria. Ok? Vamos lá? Em segundo lugar, uma segunda atitude, você precisa ter, olha que importante, você precisa ter reverência. Sabe por quê? Porque você não está estudando qualquer livro. Você não está diante de um livro de conto de fadas, ou uma história, um livro de história secular, ou um tratado filosófico. Você não está. Você não está diante de um clássico da humanidade, não. Você está diante da palavra de Deus, da revelação do próprio Deus à humanidade. Você está diante do livro que define o destino eterno das pessoas. Então você precisa estudar com reverência. Reverência. Olha, desculpa eu falar disso daqui, tá? Desculpa eu falar disso daqui. Eu não tô querendo pregar aqui usos e costumes, não. Longe de mim. Mas tem muitos pregadores aí fora que querem estudar a Bíblia deitado no sofá sem camisa. Que reverência é essa com a palavra de Deus? Tá lendo um livro qualquer? Como é que funciona isso? Só falta daqui a pouco querer estudar a Bíblia de cuequinha. É isso que está faltando. Reverência ao estudar a palavra de Deus. Não estou dizendo também que é para você, na hora de estudar a Bíblia, colocar terno e gravata, não é isso. Mas estude a Bíblia, de preferência, sentado numa mesa, vestido, sabe? É o mínimo, você está na presença de Deus e deve ter reverência ao estudar a palavra de Deus. Certo?
Daqui a pouco eu não duvido nada. Pessoa estudando Bíblia de sunga, de biquíni. Que reverência é essa? Tá? Então tenha reverência. Nós estamos diante de um livro santo, de uma palavra santa e da revelação do próprio Deus. Então, não considere a Bíblia como um livro comum. Ela é o maior dos livros, tá? Ela é a revelação do seu Deus para você, certo? Em terceiro lugar, uma terceira coisa que eu preciso destacar para você, uma terceira atitude, na verdade, é que você deve estudar a Bíblia com amor. É claro, a palavra de Deus nos ensina assim que todas as nossas coisas devem ser feitas com amor. Tudo deve ser feito com amor. E se você não tiver amor pela palavra, a palavra vai parecer um peso para você. Interpretar a Bíblia vai ser uma tarefa árdua para você. Agora, para quem tem amor pela palavra, é uma tarefa deleitosa. Meditar na palavra dia e noite, descobrir novos ensinamentos, descobrir novas diretrizes, novos princípios, sabe? Verdades maravilhosas para poder ensinar aos seus ouvintes, abençoar vidas, porque é feito com amor. Quando não amamos o que fazemos, parece um peso. E aí eu quero perguntar para você, você ama a sua chamada? Você ama a palavra de Deus verdadeiramente? Você tem prazer, você se deleita, você degusta a palavra de Deus todas as vezes que você a lê, você saboreia espiritualmente esse banquete chamado palavra? Isso só acontece se você tiver amor, tá? Amor. E eu gostaria de pedir aqui essa interação para você nesse vídeo. Interage aí comigo, vai aqui nos comentários e coloca assim: eu preciso amar a palavra de Deus. Escreve aí que eu vou entender que você está interagindo comigo e vou interagir, responder seu comentário. Coloca aqui: eu preciso amar a palavra de Deus. Escreve aí para mim, eu vou saber que você está aqui comigo aprendendo e interagindo. E em quarto lugar, uma quarta atitude fundamental no coração do intérprete é a oração. Uma atitude de oração. Ué, Thales, mas você já falou de oração lá na primeira aula, para mim eu não precisava orar mais, já orei. Não. No processo de preparo da pregação, você ora a todo momento. Você está ali lendo o texto, interpretando o texto, está em atitude de oração, em espírito de oração. Deus, me revela, me ajuda a entender. Senhor, tem misericórdia de mim a todo momento. E para interpretar a Bíblia, você também precisa estar em constante oração. Além da humildade, da reverência, do amor, você precisa de oração. Senhor, me ajuda a entender. Senhor, me revela os mistérios da Tua palavra. Desvenda, Senhor, diante de mim, meu Pai, o que esse texto quer dizer. Eu preciso passar a Tua palavra a outros. Precisa orar. Precisa orar. Certo? Deu para você entender? Então, aqui são as atitudes corretas ao se interpretar a palavra de Deus. São essas 4 aqui. Ok? Então vamos lá? Tendo falado então a respeito aqui dessas considerações iniciais e a respeito das atitudes corretas ao interpretar a palavra de Deus, agora eu quero te passar regras básicas da interpretação bíblica, tá? Quero te passar aqui algumas regras básicas da interpretação bíblica, ok? Certo? Tá aí comigo? Tá anotando tudo? Então, vamos continuar. Então, o que eu vou passar para você que são regras aceitas, difundidas, ensinadas, usadas, utilizadas por pregadores da palavra, por estudiosos, por aqueles que querem entender mais da Bíblia e mais da palavra de Deus. Preste atenção em cada uma delas. A partir de agora, sabe o que eu vou fazer para ficar bem prático esse vídeo aqui? Eu vou fazer isso, essa interpretação, na prática aqui com você. Eu trouxe o meu texto aqui, que é 1 Pedro 3,12, e a partir de agora, em cada uma dessas regras de interpretação, eu vou aplicá-las ao meu texto base,
para eu extrair as informações desse texto e depois montar a minha pregação, que a gente vai ver em aulas posteriores, tá? Por isso é importante você estar comigo até a última aula, tá? Não adianta assistir até aqui e perder as próximas aulas. Lembra que na aula anterior você se comprometeu comigo? Você falou assim, eu troco o meu nome se eu perder uma aula. E se você perder uma aula, você vai ter que trocar seu nome, irmã, para irmã Gerifunda. É isso mesmo. Irmã Gerifunda. Você vai se chamar, tá? Irmã Gerifunda. E se você, irmão, perdeu uma aula, você vai ter que trocar o seu nome para Espiriguidiberto. Esse nome vai ser o seu próximo nome. Você vai ter que ir no cartório. Eu quero trocar o meu nome. Tá, qual vai ser seu novo nome? Eu quero trocar de Pedro, de Paulo, de João, de José para Espiriguidiberto. E se você for uma irmã Maria, Zefina, irmã Josefa, você vai no cartório. Eu quero trocar o meu nome no cartório para irmã... Como é que é o nome? Até esqueci o nome que eu falei aqui. Gerifunda, alguma coisa assim. É tão esquisito o nome que até eu esqueci agora do nome que eu falei aqui. Então fica comigo até a última aula, hein? Até a última aula, para você aprender tudo aqui. E esse curso vai estar aqui também depois, tá? Você pode revê-lo, mandar ele para alguém. Vai abençoar muitas vidas, eu tenho certeza, e oro para isso. Oro para que esse curso aqui abençoe sua vida. E mude. Se mudar uma vida, se esse curso aqui abençoar uma pessoa e motivar alguém a ser um pregador da palavra, eu já ganhei. Para mim, eu já me dou por satisfeito. Tá? Se você que está me assistindo se sentir mais motivado para pregar, se animar para pregar, lançar seu desânimo para longe e cumprir tua chamada. Eu já ganhei tudo que eu precisava. Então vamos lá, regras básicas da interpretação bíblica, quero te mostrar na prática aqui como eu vou interpretar esse texto de 1 Pedro 3,12 e óbvio que você que já definiu o seu texto base para sua pregação, você também vai fazer o mesmo, isso aqui com o seu texto, né? Com o meu não, tá? O meu texto é 1 Pedro 3,12. Você definiu o seu texto aí, você vai fazer exatamente o mesmo com o seu texto aí do outro lado. Tá bom? Vamos lá então, vamos para a primeira regra. Primeira regra, então, de interpretação é a seguinte. Busque entender o texto por partes. A primeira regra, tá? Fundamental aqui, para você compreender esse texto base que você escolheu, é você segmentar esse texto. Eu não sei se você escolheu um versículo só ou um trecho da palavra de Deus, mas independente. Isso aqui serve se você vai pregar um capítulo, um trecho ou um versículo como eu, certo? Isso aqui serve para um conjunto de texto, um texto único, não importa. Você vai segmentar esse trecho ou este versículo e vai buscar compreender cada uma de suas sentenças isoladamente. Por quê? Um texto que pode ser difícil de compreender o todo dele, pode ser fácil de compreendê-lo se eu segmentá-lo por partes. E eu vou te mostrar isso daqui na prática. Olha só, o meu texto está aqui, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Aqui, pelo menos, eu tenho 3 sentenças, tá? E eu vou pegar cada uma delas aqui e mostrar para você o seguinte, ó. Aqui eu tenho uma primeira sentença, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Então eu vou entender essa primeira sentença. Aqui está falando que os olhos do Senhor, eu vou entender esses olhos aqui como uma linguagem figurada, porque Deus é espírito. Ele não tem um olho físico como nós temos, tá? Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Então não é um olho não são os olhos, perdão, de um ser humano, do meu pastor, não, é os olhos do Senhor, tá? E eles estão sobre quem? Sobre os justos. Quem são esses justos? Esses justos são aqueles que entregaram a sua vida a Cristo como Salvador, foram justificados. Os olhos do Senhor, oh meu Deus, eu não quero, aí. Os olhos do Senhor estão sobre eles. O Senhor os vê a todo momento. O Senhor os contempla seus filhos, os justificados,
a todo instante. Ok? Essa é a primeira sentença, eu vou buscá-la entendê-la, então, primeiramente. Depois eu venho aqui, você vai fazer isso com o seu texto, tá? Vou pegar a segunda sentença e vou colocá-la aqui. E aqui é dito também que os ouvidos do Senhor, lembrando que isso aqui é uma linguagem metafórica, tá? O Senhor não tem ouvidos como nós temos, pois ele é espírito. E os seus ouvidos estão o quê? Atentos às suas orações. Então, os justos são aqueles que oram. O Senhor vê os justos e ouve as suas orações. Não é um texto muito difícil de se compreender. Não precisa de muito comentário, que ele é autoexplicativo, tá? E agora eu vou para a terceira sentença, que eu vou colocar aqui abaixo, ó. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Então, enquanto os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos às suas orações, o rosto do Senhor, a face do Senhor, é contra os que fazem males. Então, aqui, os que fazem males, eles estão em contraposição aos justos. Eles são um contraste, ó, justos os que fazem males. Enquanto Deus olha para os justos e ouve suas orações, ele se volta contra os malfeitores. Ok? Então você vai fazer exatamente isso daí nesse trecho, vai pegar parte por parte, pega aí até onde termina o ponto final, ou um ponto e vírgula, e vai entendendo cada uma das sentenças devagar, sabe? Vai mastigando, vai degustando cada uma destas sentenças, e eu tenho certeza que isso facilitará o seu entendimento desse trecho bíblico que você usará na sua pregação. Ok? E aí, deu para entender essa primeira parte? Então, tendo entendido o que eu quis dizer com você aqui, agora a gente vai conhecer a segunda regra de interpretação. E a segunda regra de interpretação, olha que importante essa daqui. Analise o quê? O contexto. É isso mesmo. Então, depois de ter buscado compreender o trecho que você escolheu ou o versículo que você escolheu, depois de tentar entendê-lo, segmentando ele por partes, dividindo em partes, tá? Como eu fiz aqui, entendendo cada uma de suas sentenças, depois é hora de compreender o contexto, tá bom? Thales, eu não sei o que é o contexto, eu vou te explicar, é por isso que você está aqui nessa aula. Contexto é tudo aquilo que está em volta do texto base, tá? Opa, em cima e embaixo. Ô, glória! Eu vou ficar fera na digitação ainda. Contexto é tudo aquilo que está em volta do texto base. No caso, né, em cima, os versículos que o precedem e embaixo os versículos que o sucedem. Alguém já tirou uma frase, uma palavra sua de contexto? Então você sabe o que é contexto, né? Talvez você já falou para a pessoa assim, não, mas você tem que pegar tudo que eu falei ou tudo que eu escrevi na mensagem para você entender meu pensamento. Contexto é isso, é o pensamento total do autor. Você não pode pensar uma afirmativa do autor sem considerar o todo. Esse é o contexto, tá? E o contexto é importante porque ele vai te fornecer muitas informações. Certo? Mas aqui, Thales, você colocou apenas o versículo 13, o capítulo 3, versículo 12, que é o seu texto base. Como é que você vai aqui analisar o contexto agora? Como é que você vai fazer? Eu vou te mostrar agora como eu vou fazer, tá? Eu já deixei aberto aqui o site Bíblia Online, esse daqui, ó. Marca esse site aí, eu vou até escrever ele aqui embaixo, tá? Para você. Certo? Ó, site que eu tô usando, bibliaonline.com.br, tá? E eu já vou te explicar como que usa esse site aqui. Vamos lá então. Ó, Bíblia Online, o que que eu vou fazer? Eu vou
Se você está no computador, mas no celular é praticamente a mesma coisa, eu vou descer. Tem os livros aqui do Velho Testamento e os livros do Novo Testamento. 1 Pedro está no Novo Testamento, então eu vou clicar aqui. São 5 capítulos, eu vou procurar o capítulo 3 e vou clicar aqui. Pronto, tá vendo aqui? Abriu o texto, ó. Abriu o texto. Fica aparecendo essas propagandas aqui, mas ignora, tá? Aqui tá os versículos. Aqui ao lado está a versão do texto bíblico, Almeida Corrigida e Fiel, mas eu não quero usar essa. Então eu clico aqui em cima do Almeida Corrigida Fiel, vou em Bíblias e vou aqui Almeida Revista e Corrigida, que é a Bíblia que eu costumo usar em minhas pregações, tá? Pronto, agora mudou para Almeida Revista e Corrigida. Aí eu vou procurar o versículo 12, tá aqui, ó. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males, certo? O que é o contexto? Lembra que eu expliquei o que vem antes e o que vem depois. E o que eu vou fazer então? Eu vou ler agora este capítulo inteiro e vou buscar informações adicionais para o meu texto. E é o que você vai fazer aí também. Mas primeiro acompanhe aqui comigo. E aí, aqui, ó, eu deixei um segundo documento aberto chamado de rascunho, onde eu vou rascunhar, tá, as considerações iniciais que eu for fazendo a respeito de 1 Pedro 3 e as considerações que eu for encontrando ali. O mesmo eu aconselho você, ter uma folha à parte para você anotar, fazer anotações das informações que você for obtendo nessa interpretação bíblica que você vai fazer, certo? Anota todas as informações que você for conseguindo. Inclusive, eu não anotei aqui, tá, o que a gente viu lá na primeira regra de entender o texto por partes. Eu não anotei, por exemplo, que olhos do Senhor e ouvidos do Senhor é uma expressão metafórica, pois Deus é Espírito. Mas deixa eu aumentar essa fonte aqui, porque tá pequena. Deixa eu mudar aqui para Arial e aumentar essa fonte aqui para uns 16. Teve um irmão, não sei, que na primeira aula reclamou que a fonte estava pequena. Então, se ficar bom, irmã, dá um feedback aí. Ah, agora ficou bom. Dá um feedback aí. Então, olhos do Senhor e ouvidos, essa é a primeira informação, ó, que eu já consegui lendo o texto, né, aplicando a primeira regra, certo? E que também posso colocar aqui, eu posso colocar os que fazem males estão em contraposição aos justos. Foi aí as duas informações principais que eu obtive analisando ali a primeira regra. Agora eu vou para a segunda regra, que é analisar o contexto. Vamos lá, então? Olha só. O texto começa assim, olha. Semelhantemente vós mulheres, aí fica uma pulga atrás da orelha. Semelhantemente? Como assim semelhantemente? Semelhantemente a algo que Pedro já falou, certo? Então esse capítulo 3, ele nos mostra que Pedro está dando continuidade a um assunto. E aonde está esse assunto? Como eu já fiz o dever de casa e já analisei a carta de 1 Pedro, está aqui no capítulo 2. Então, na verdade, a minha leitura, a minha análise do contexto não vai começar no capítulo, não vai ser apenas no capítulo 3. Eu vou ter que ir para o capítulo 2, vou descer aqui, ó. Vou descer aqui, aonde que tá? Aqui, ó, versículo 18. Então, a minha análise começa a partir do versículo 18. Que é quando Pedro começa a dar alguns mandamentos de comportamento na sociedade ímpia para classes de cristãos na igreja. E aí vai começar aqui, ó. Vós, servos... Então, ó, servos é o primeiro público com quem ele fala. Sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Aqui eu já posso dar uma pausa, vir aqui nas minhas anotações, no meu rascunho, e colocar que o raciocínio
de Pedro começa no capítulo 2, versículo 18, dando mandamentos sobre comportamento. Certo? Vamos lá então, vamos prosseguir. Tá vendo que eu tô anotando tudo? Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa se, pecando, sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem, consciência para com Deus, então nota que Pedro está falando aqui de um testemunho, de uma vida diferenciada. Sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Então preste atenção que Pedro está falando num contexto aqui de perseguição, e que em meio a este contexto de perseguição, os cristãos devem o quê? Fazer o bem, certo? Ele falou aqui, versículo 19, consciência para com Deus, versículo 20, fazendo o bem. E eu vou anotar isso daqui, tá? Vou colocar assim, versículo 19, consciência para com Deus, e versículo 20, fazendo o bem, tá? Então Pedro está falando num contexto aqui de perseguição. Deixa eu só separar isso daqui. Pronto. Vamos continuar? Bom, terminei o capítulo 2 aqui, vi que começa a partir do versículo 18, tá? O contexto aqui, agora sim, tendo entendido que Pedro começou a falar com os servos, agora ele vai mudar a classe, o público para quem ele vai falar. A classe na igreja, Semelhantemente, do mesmo modo, vós mulheres, falou para servos, agora vai falar para as esposas. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento, falando de procedimento, de maneira de viver, procedimento de sua mulher seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor, fazendo bem, boa consciência, procedimento em temor. Olha como é que Pedro foca no comportamento. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres, que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seu próprio marido, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Lá vem Pedro com fazendo bem de novo, capítulo 3, versículo 6. Vai vendo aí, você já vai entender onde eu quero chegar. Fazendo bem. 7. Igualmente vós, maridos. Então falou para servos, falou para esposas, agora vai falar para maridos, o terceiro público. Coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não seja impedida as vossas orações. E finalmente sede todos, falou para servos, falou para esposas, falou para maridos, e agora fala com toda a comunidade cristã. E finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo.
sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Versículo 11. 3:11. Olha como é que eu estou garimpando informações aqui. Fazendo bem. Você está entendendo? Está fazendo o mesmo aí? Onde que eu estava aqui? Onde que eu estava? Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Agora eu cheguei no meu texto base. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Quem são esses justos? De acordo com o contexto que a gente está vendo aqui, os que fazem o bem, os que têm boa consciência, os que vivem em temor, os que têm uma vida agradável. Tá vendo como eu consigo ter mais informações? Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E já entendemos que esses que fazem males são os perseguidores dos crentes. Tá dando para entender como o contexto fornece informações? Vamos continuar. E qual é aquele que vos fará mal? Quem que é esse que vos fará mal? Os que fazem males. Se fordes zelosos do bem. Aí, ó, mais uma vez falando do bem. Mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Tendo uma boa consciência. Versículo 16. Boa consciência. Tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam o vosso bom procedimento em Cristo. Então você está vendo como Pedro foca no bom comportamento? Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal, tá? E aqui Pedro vai continuar, e eu vou parar por aqui, porque eu creio que você já entendeu aonde eu quero chegar. Você precisa analisar o contexto e anotar informações importantes que o autor está te dando a respeito do trecho que você escolheu para você pregar. São informações que vão enriquecer. Isso daqui, ó, que eu anotei, isso daqui vai enriquecer minha pregação. Seja a minha introdução, meu desenvolvimento, vai enriquecer. Eu não posso perder essas informações aqui, tá? Então eu vou anotando realmente tudo. Certo? Deu para entender? Deu para compreender então a importância do contexto? Então você precisa analisar o contexto. Claro, eu analisei apenas o capítulo 2, parte dele, e o capítulo 3. Eu poderia pegar 1 Pedro, já que é uma carta curta, e ler do capítulo 1 ao 5. Ia expandir mais ainda minhas informações e iria enriquecer mais ainda, porque eu pegaria outras informações de o que Pedro quis dizer, qual que era o contexto da época. Então faça isso. Tá vendo porque eu disse que não pode ter preguiça? Não pode ter preguiça. Preguiçoso não vai trazer uma mensagem rica para a igreja. Não vai. Vai pregar arroz com feijão, um pãozinho sem graça. Agora, quando você pesquisa, faz anotações, você traz uma informação rica para os seus ouvintes, tá? Então, acredito que já deu para você entender aqui onde eu quis chegar. Certo? Vamos lá para a terceira regra de interpretação. Olha essa daqui. Compare versões bíblicas. É isso mesmo, compare versões bíblicas. Thales, mas eu não tenho bíblias para poder comparar. Eu só tenho uma bíblia que eu ganhei ainda. Eu não tenho outras bíblias. Como é que eu faço? Eu não vou fazer comparação? Claro que não. Eu não disse que eu estou comprometido aqui em te ajudar? E eu vou te passar o caminho das pedras aqui para você que não tem bíblias para poder fazer comparação, tá? Mas é importante comparar versões porque cada versão traz uma maneira diferente de traduzir o texto. Umas mais fáceis, outras mais difíceis. Mas todas elas enriquecem. Opa, é atrás aqui mesmo, tá certo. Deixa eu ver se ele tá corrigindo aqui. Ah, tá.
cada versão traz uma maneira diferente de traduzir o texto. É por isso que é importante você comparar versões. Certo? E eu vou te mostrar isso aqui na prática. Vamos voltar aqui, ó. Estou em 1 Pedro capítulo 3, versículo 12 está aqui, que é meu texto base. E eu quero ver em outra versão como que fica esse texto. Se me dá alguma informação, se traz de uma maneira mais compreensível. Vamos lá. Aqui mesmo nesse site você faz, ó. Lembra que eu coloquei Almeida Revista e Corrigida? Que é a versão que eu uso nas minhas pregações? Eu vou aqui, ó, em adicionar. Adicionar. Cliquei. Você quer adicionar o quê? Idioma ou quer adicionar a Bíblia? Eu quero adicionar a Bíblia. Qual versão você quer adicionar? Almeida Corrigida Fiel? Almeida Revista Imprensa Bíblica? Almeida Revista e Atualizada? Almeida Revista e Corrigida? Almeida Revista e Corrigida de 1969? Nova Almeida Atualizada? Nova Versão Internacional? Nova Versão Transformadora? Geralmente eu uso essas três aqui, ó, para comparação, porque são linguagens mais fáceis e mais atualizadas, tá? Eu não vou comparar com uma Almeida de 1969. Eu vou comparar com versões mais aqui, ó. Eu vou pegar, por exemplo, uma Nova Versão Transformadora. É mais atual. Aqui, ó. Abriu uma segunda coluna, tá vendo? Olha só, aqui Almeida Revista e Corrigida, aqui Versão Transformadora. E eu vou lá no versículo 12. Cadê o versículo 12? Aqui, ó. Versículo 12. Tá vendo? Almeida Revista e Corrigida, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. E versículo 12 aqui, Nova Versão Transformadora. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos abertos para as suas orações. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. Olha só. Aqui, Almeida Revista e Corrigida. Aqui, Nova Versão Transformadora. E aí você faz, então, a comparação entre versões e provavelmente a versão mais atual que você vai colocar vai te trazer uma nuance, um significado de uma palavra melhor e vai te ajudar na interpretação. Tá? Mas isso aqui eu não vou usar porque o texto meu é fácil de se compreender em qualquer versão, não precisa dessa comparação não, tá bom? Mas talvez o seu precise e é sempre bom você fazer essa comparação. Deu para você entender? Então, compare aí, use o site Bíblia Online para você comparar. E aqui eu vou deixar as versões bíblicas para você buscar comparação. Ó. NAA, que é a Nova Almeida Atualizada, NVI, Nova Versão Internacional e Nova Versão Transformadora, NVT. Certo? Você tá aí comigo? Eu nem sei quanto tempo tá dando de aula, eu já falei para você que eu não tô ligando para quanto tempo dá, eu quero realmente abençoar você com o conteúdo aqui, mas eu quero saber quem tá aqui comigo na aula ainda. Vai aqui abaixo nos comentários e coloca aí, Thales, estou ligado aqui. Thales, estou prestando atenção. Thales, estou aprendendo. Coloca alguma coisa aí para eu saber que você está até agora comigo aqui nessa aula. Vamos para a quarta regra? Quarta regra de interpretação é você fazer perguntas ao texto bíblico. Como assim, Thales? Fazer perguntas ao texto bíblico? É isso mesmo, tá? Você vai lançar perguntas ao texto bíblico e vai extrair dele as respostas. Você vai ter um diálogo com a Bíblia, então. Isso é uma maneira muito bacana de se compreender um texto bíblico, no caso, o seu texto aí. Vamos aplicar isso ao texto que eu estou considerando, que é 1 Pedro 3,12? Mas em primeiro lugar, Thales, que tipo de pergunta eu vou fazer? Perguntas básicas como: o que? Ou o que esse texto está ensinando? Quem está falando? Quem está fazendo? Quem está dizendo? Onde isso está acontecendo? Por quê? Para quê? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma. Esqueci. Quando? São perguntas, olha, que você pode fazer, lançar, tá? Para o texto bíblico e obter as respostas, e você vai obter muitas informações através dessas perguntas aqui. Vamos aplicar isso a 1 Pedro capítulo 3? Vamos lá. Deixa eu tirar aqui essa versão. Para tirar essa comparação, você vem aqui na versão que você escolheu para comparar e clique em remover. Pronto, voltou para Almeida Revista e Corrigida. Vamos lá então. 1 Pedro 3,12. O que? Ou seja, o que está sendo dito? O que está acontecendo? E aí eu sei que aqui nesse texto, Pedro
está falando com cristãos, ele está exortando, está dando uma exortação a cristãos para que eles confiem em Deus em meio à perseguição, tá? Então eu posso anotar isso daqui também. Pedro está dando exortações aos cristãos perseguidos de seus dias, certo? Olha a informação que eu já obtive aí pelo contexto, pela leitura do texto, tá? Outra pergunta, quem? Quem está falando? Quem está escrevendo? Quem é o sujeito principal? São perguntas para você fazer, tá? E sabemos aqui que Pedro está escrevendo, Deus está vendo e ouvindo, os cristãos estão sendo perseguidos. Deu para entender? Estou respondendo a pergunta quem. Olha as informações que eu já tenho aqui, ó, que eu estou tirando do próprio texto. Tá dando para você entender? Opa, tá dando uma bugada na mente aqui. Onde? Onde isso está acontecendo? Aonde isso está acontecendo? Vamos lá. Cadê aqui? Onde isso está acontecendo? Aí eu posso colocar aqui, Pedro está escrevendo de Roma. Ué, Thales, como é que você sabe? Porque na carta Pedro dá essa informação. De Roma para cristãos, se não me falha a memória, cristãos dispersos. Deixa eu olhar aqui no capítulo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos. Tá vendo aqui? No ponto Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, para cristãos que estavam por diversas partes no Império Romano. Então Pedro está escrevendo de Roma para cristãos dispersos pelo Império Romano. Parece que é o Império Romano que está dispersando eles. Vou mudar isso aqui. Dispersos no território do Império Romano. Tá? Tá vendo como é interessante fazer essas perguntas? Por quê? Pra quê? Quando? Eu poderia responder essas outras perguntas aqui, tá? Por quê, por exemplo? Por que Pedro está escrevendo isso? Pedro está escrevendo isso porque os cristãos estavam sendo perseguidos, poderiam estar desanimando espiritualmente. Para quê que ele está escrevendo? Para encorajá-los a continuar fazendo bem, mesmo em meio às perseguições. Quando Pedro escreveu isso? Por volta ali do ano 58, 60. Eu poderia colocar essas informações no meu rascunho também, mas só estou fazendo isso aqui de exemplo para você, tá? E também para não ficar uma aula muito longa. Ok? Então você vai responder essas perguntas aqui e vai extrair as informações do texto base que você escolheu para pregar. Vamos para outra página aqui. Quinta regra que você vai usar na sua interpretação olha essa regra aqui. A Bíblia explica a si própria, tá? Essa aqui é a quinta regra. A Bíblia explica a si própria. Pode ser que o texto que você esteja usando na sua pregação não seja um texto que você está familiarizado com ele, certo? Então você não vai criar uma doutrina em cima desse texto que você não está compreendendo muito bem. Você vai buscar em outras partes bíblicas esclarecimento para este texto, tá bom? No meu caso, de 1 Pedro capítulo 3, versículo 12, é um texto claro, é difícil de não entender esse texto, tá bom? Mas caso você esteja tendo dificuldade em compreender o texto base que você escolheu, você vai buscar outras partes bíblicas para confirmar o seu próprio texto, certo? Por exemplo, aqui no capítulo 3, versículo 12 fala: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Eu poderia procurar outras partes bíblicas para poder substanciar essa afirmação de que os olhos do Senhor estão sobre os justos. Por exemplo, Provérbios, vamos lá, eu acho que tem um texto em Provérbios, vou ver aqui com você, ó, cadê Provérbios? Provérbios, capítulo 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando maus e bons. Aqui fala dos olhos do Senhor, que o Senhor vê tudo, certo? Eu posso vir aqui no rascunho e colocar
Posso colocar aqui, ó. Posso fazer assim, ó. Para eu saber a que se refere. Os olhos do Senhor, Provérbios 15, versículo 3. É um texto que eu posso usar para embasar ainda mais a minha pregação e a minha afirmação. Se não me falha a memória, em 2 Crônicas, tem um texto que fala sobre isso também. Olha a importância de você ser um leitor da Bíblia. Ó. Nessa hora você conhece textos para poder corroborar a sua afirmativa, tá? Você vê, eu lembrei de Provérbios. Esse aqui talvez eu não lembre. Deixa eu ver aqui. Mas qualquer coisa a gente dá um Google aqui, eu lembro mais ou menos do versículo. Ah, vou ter que dar um Google aqui, senão o vídeo vai ficar longo. Ó, vou colocar assim. Porque os olhos do Senhor passam por toda a terra. Esse versículo aqui que eu quero, ó. Ah, 2 Crônicas 16:9. Passei perto, hein? Passei perto. 16:9. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte. Então aqui, esse texto eu vou pegar e vou colocar aqui também. 2 Crônicas 16:9. Tá vendo como a Bíblia está confirmando o meu texto e a minha pregação? Então, vamos lá, vamos voltar. Opa, voltar para o texto aqui, né? No caso, cadê 1 Pedro 3:12. 12, vamos lá. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, os seus ouvidos atentos às suas orações. Aqui eu posso colocar, por exemplo, Jeremias 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei. Posso colocar também, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, tu me glorificarás. Salmo 50, verso 15. E posso colocar outros também. Mas isso aqui eu tô fazendo rápido só para mostrar para você. Ô, Thales, não é aqui não, Thales. Aí, vamos lá. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Eu lembro aqui vagamente do Salmo 1. O Salmo 1, ele fala a respeito disso. Vamos lá para o Salmo 1. Salmo 1 fala isso aqui, ó. Quanto aos ímpios, são como a moinha que o vento espalha. Cadê? Ó, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Posso usar também Salmo 1, do 4 ao 6. Tá vendo como a Bíblia está confirmando o meu texto? É isso que eu quero apresentar para você aqui quando eu afirmo para você que a Bíblia explica a si própria, tá? Então busque sempre textos bíblicos que confirmem o texto base que você escolheu, como eu fiz ali. Que confirmem. Ok? Tá dando para entender? Espero que esteja dando para você entender. Tá? Foi isso que eu fiz e é isso que eu ensino para você e tô te dando o exemplo aqui, ó. Poderia buscar mais textos ainda, tá? Para corroborar essa questão de fazer o bem, boa consciência, para enriquecer, perdão, para enriquecer ainda mais a minha pregação, tá? Certo? Você tá vendo? Olha o meu rascunho aqui, olha como é que eu tô anotando informações. E você precisa anotar informações aí também. Vamos lá então? Sexta e última regra que eu quero destacar para você aqui. Meu Deus, essa aula aqui, ela tá completa. Completa mesmo. Vamos lá. Use comentários bíblicos. É claro, comentários bíblicos. Thales, mas você só falou isso aí em último lugar? É claro, porque isso aqui é o último recurso que você vai usar. Você só vai para comentários bíblicos depois que você fez todo o dever de casa aqui que eu já passei para você. Depois que você interpretou por conta própria. Não seja um pregador viciado em comentário bíblico, tá? Deixa eu olhar o comentário e já ver o que o comentário tá falando. O comentário é só para confirmar. Vou até colocar aqui, ó. Comentários bíblicos são apenas para confirmar ou corrigir sua interpretação. Anote isso daí, tá? Eu espero que você esteja anotando o conteúdo dessa aula aqui. Escreva aí, por favor.
comentários bíblicos são apenas para confirmar ou corrigir minha interpretação e não para fornecer a interpretação para você. Use comentários bíblicos. Thales, quais comentários você indica? Olha, indicações pessoais, tá? Que eu uso e indico. Comentário bíblico expositivo. O Warren. Você já acostumou com os meus erros aqui, né? De digitação. O Warren Wiersbe, tá? 6 volumes. Certo? Eu tenho ele aqui em cima, um colorido que tá aqui em cima. O Warren Wiersbe, 6 volumes. Indico também, tá? Coleção de comentários bíblicos expositivos do Hernandes Dias Lopes. Indico para você também. Indico também o comentário bíblico Beacon. Vou indicar esses 3 aqui, tá? Claro, tá? Isso quer dizer que os outros são ruins? Não, quer dizer que eu quis indicar esses 3 aqui. Todos são bons, todos são válidos para poder abençoar você e te fornecer informações, tá? Então, ó, use comentários bíblicos para poder reforçar sua interpretação. E eu estou com um comentário aberto aqui e eu vou mostrar para você como que funciona. Eu estou com um comentário bíblico Beacon aberto aqui em 1 Pedro, olha só aqui, ó, capítulo 3, aqui, capítulo 3, do 8 ao 14, meu versículo é o 12, então tá nesse trecho aqui. Então eu vou ler essa parte aqui, tá? Para compreender melhor esse versículo que eu vou pregar. Vou deixar uma caneta marca-texto aqui, dependendo do programa que você usa, dá para você fazer marcações, assim, tá vendo? E destacar a parte que você quer. Olha só, 5 exortações são dadas em uma linguagem simples e sucinta acerca da vida harmoniosa na comunidade cristã. Todos devem ser de um mesmo sentimento, unidos em princípios e ser compassivos, amando os irmãos, ou seja, ser solidário. Visto que todos pertencem à mesma família, eles devem amar os irmãos, sendo entranhavelmente misericordiosos, compassivos, para com os aflitos e afáveis, mostrando respeito e amor com os seus iguais e inferiores. A obediência a essas ordens previne o espírito de retaliação, ou seja, não pagando mal por mal. Aí ele vai continuar aqui, né? Mas onde eu quero chegar é aqui, ó. Os versículos 10 a 12 são citados no Salmo 34, do 12 ao 16. Aqui ele fala da Septuaginta, mas é citado lá no Salmo 34. Então eu aprendo aqui que, olha só que interessante, ó, vou aqui, vou anotar aqui em cima, porque isso aqui eu posso destacar numa introdução. O texto de Pedro, no versículo 12, é uma citação do Salmo 34, do Salmo 34, eu só não me lembro qual é o verso, se é verso 19, mas vamos conferir junto? Vamos comigo pra gente conferir. Salmos 34, deixa eu ver se é o 19 ou 15, alguma coisa assim. Aqui, 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. É o 15. Então eu vou vir aqui, Salmo 34, 15, posso colocar isso aqui na minha introdução. Ok? Então olha só. Aquele que quer ter uma vida agradável e respeitosa deve refrear sua língua do mal, tal, né? E continuo lendo aqui, ó. Mesmo quando parece que outros desejam a contenda em vez de paz, visto que a atenção dos crentes está focada na vontade de Deus para as suas vidas, ele está seguro que os olhos do Senhor estão sobre os justos. Deus não é insensível às necessidades do seu povo, nem indiferente aos pecados daqueles que fazem o mal. Posso destacar essa parte. Posso usar essa parte aqui na minha pregação. Tá vendo como o comentário bíblico enriquece? E eu não usaria apenas esse daqui. Eu abriria outros comentários bíblicos para poder enriquecer a minha pregação, tá? Deixa eu ver se eu consigo copiar essa parte aqui. Cadê? Tem uma seta aqui, meu Deus. Ih, acho que eu não vou conseguir, não. Não vou conseguir porque tá na borracha. Ah, consigo sim. Deixa eu ver se eu consigo copiar, que eu vou colocar isso aqui no meu esboço, por exemplo. Copiar. Vamos ver. Será que vai dar certo? Vou colocar nas minhas anotações aqui. Ah, deu certo. Deu certo. Agora eu vou aumentar isso aqui. Então o comentário bíblico me ajuda, enriquece
as minhas pregações, tá? E aqui eu vou colocar... Opa! Aqui eu vou comentar... Comentário Beacon. E aí eu poderia pegar outros trechos também e depois adequar isso aqui à minha pregação. Certo? Deu para você entender? Então, faça uso de comentários bíblicos. E eu tenho aqui uma proposta. Olha essa proposta que eu quero fazer para você que chegou até aqui comigo. Se essa aula aqui, escuta bem o que eu tô falando. Se essa aula aqui bater 500 comentários, eu vou sortear um kit de comentários bíblicos em PDF para você ler no celular e ler no computador. Eu vou sortear entre as pessoas que comentaram. Sim, eu vou ter todo o trabalho de garimpar os comentários e vou fazer um sorteio. E a pessoa que ganhar, eu vou anunciar aqui na última aula, tá? E essa pessoa vai me chamar no Instagram, vai me passar o e-mail, eu vou mandar por e-mail para você que ganhar. Mas esse vídeo aqui tem que bater 500 comentários até a meia-noite de hoje. Então, ó, se eu fosse você, eu já deixava comentário aí, comentava no comentário de outros, criava uma conversa aí, 500 comentários, eu vou sortear um kit desses comentários aqui, ó, em PDF para você, será abençoado e enriquecer suas pregações. Topa esse desafio? Então já começa escrevendo aqui, eu topo, eu tô dentro, eu vou para cima, já coloca aqui abaixo, tá? Então vamos recapitular o que a gente viu? O que a gente viu? Vimos aqui algumas considerações introdutórias sobre a interpretação, atitude correta e regras básicas. Ó, busque entender o texto por partes, analise o contexto, compare versões bíblicas, faça perguntas ao texto bíblico. Lembre-se que a Bíblia explica a si própria, tá? E busque sempre textos bíblicos que confirmem o texto base que você escolheu e use comentários bíblicos. E aqui estão algumas sugestões e você pode ganhar estes comentários em PDF, tá bom? Em PDF, se esse vídeo chegar até a meia-noite a 500 comentários. Se não chegar, não tem sorteio. O conteúdo dessa aula vai estar aqui abaixo em PDF. Não esqueça, tá? De pegar o conteúdo dessa aula e não esqueça de compartilhar. Se essa aula, que eu nem sei quanto tempo tá dando, tá abençoando você, vai abençoar a vida dos seus irmãos da sua congregação também. Então me ajude a fazer esse canal crescer e abençoar mais vidas. Seja um parceiro desse canal, me ajuda compartilhando. Certo? Deixa aí o seu gostei, se inscreva no canal e só lembrando, caso você queira aprender isso com muito mais profundidade, se inscreva na minha super aula Destravando a Minha Pregação, onde eu te ensino isso daqui, ó, e muito, muito mais dentro desta aula. Certo? Você vai sair dessa aula tendo montado o seu primeiro sermão e podendo enviar para mim, para eu poder fazer a checagem se está tudo ok. O link está aqui. Primeiro link da descrição para você se inscrever com R$150 de desconto. Deus abençoe a sua vida. Opa, calma aí, estava esquecendo. Amanhã, não perca a aula de amanhã, pelo amor de Deus. Você já falou na aula anterior que você não vai perder nenhuma aula. Não perca a de amanhã, porque na aula de amanhã nós vamos estudar sobre o objetivo da sua pregação. Tá? E essa aula sobre objetivo, muitos pregadores nem sabem como estabelecer um objetivo para sua mensagem. E eu vou te ensinar isso na próxima aula. Se ela já estiver disponível, eu vou deixar ela aqui aparecendo em algum lugar. Caso ela não esteja disponível, é porque não saiu ainda e vai sair amanhã. Tá bom? Te vejo amanhã então na próxima aula. Bora fazer esse vídeo aqui bater 500 comentários para eu sortear um kit de comentários em PDF para você. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Até a próxima aula.